cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão que guia. Retire de Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me oferece, bebe tu mesmo dos teus venenos. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira de Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me oferece, bebe tu mesmo dos teus venenos. Amém. Nós podemos abrir a palavra de Deus em Marcos 5, de 1 a 20. Pedimos que essa partilha da palavra, pedimos a Deus, o Espírito Santo, que seja a continuação de toda a libertação que Deus prometeu, que Deus já começou a realizar no nosso meio. Marcos 5, de 1 a 20. O possesso e os porcos passaram a outra margem do lago, ao território dos Gerasenos. Assim que saíram da barca, o homem possesso do demônio imundo saiu do cemitério onde tinha sido seu refúgio e veio ao seu encontro. Não podiam atá-lo, nem com cadeia, mesmo nos sepulcros, pois tinha sido ligado muitas vezes com grilhões e cadeias, mas o despedaçara e ninguém o podia subjugar. Sempre, dia e noite, andava pelos sepulcros e nos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, correu e prostrou-lhe diante dele, gritando em alta voz: Que queres de mim, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. É que Jesus lhe dizia: Espírito imundo, sai deste homem. Perguntou-lhe Jesus: Qual é o teu nome? Respondeu-lhe: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E pediram-lhe com insistência que não lançasse fora daquela região. Ora, uma grande manada de porcos andava pastando ali junto do monte, e os espíritos suplicaram-lhe: Manda-nos para os porcos, para entrarmos nele. Jesus nos permitiu. Então, os espíritos imundos, tendo saído, entraram nos porcos, e a manada de uns 2.000 precipitou-se no mar e afogou-se. Fugiram os pastores e narraram o fato na cidade e pelos arredores. Então, saíram a ver o que tinha acontecido. Aproximaram-se de Jesus e viram o possesso assentado, coberto com seu manto e calmo, e ele que tinha sido possuído pela legião. E o pânico apoderou-se deles. As testemunhas do fato contaram-lhes como havia acontecido isso ao endemoniado e o caso dos porcos. Começaram então a rogar-lhe que se retirasse de sua região. Quando ele subia para a barca, veio o que tinha sido possesso e pediu-lhe permissão de acompanhá-lo. Jesus não admitiu, mas disse-lhe: Vai para casa, para junto dos seus, e anuncie-lhes tudo o que o Senhor fez por ti e como se compadeceu de ti. Foi-se ele e começou a publicar na Decápole tudo o que Jesus lhe havia feito. E todos se admiravam. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor.
Evangelho nós vemos uma passagem de Jesus que chega a um lugar e ele é surpreendido, talvez, e vai ao encontro dele um homem possesso por vários demônios. E aquele homem se prostra diante de Jesus, reconhecendo todo o senhorio de Jesus, porque os demônios também reconhecem Jesus e sabem que ele é o Filho de Deus. E Jesus ordena que aqueles espíritos deixem o homem. Os espíritos pedem que sejam lançados aos porcos, e assim é feito, os porcos se lançam no mar. E aí depois disso, quem estava pastoreando os porcos vai espalhar aquela notícia, e um grande temor toma conta daquelas pessoas, que vão lá para averiguar os fatos, para entender o que estava acontecendo. E mesmo as testemunhas explicando o que havia acontecido, as pessoas pedem que Jesus se retire, pede que Jesus abandone aquela região. Jesus assim faz, abandona aquela região, e o homem possesso vem pedir a Jesus a permissão para o acompanhar, para fazer parte dos seus seguidores, para fazer parte dos seus discípulos. E Jesus dá uma ordem para aquele homem. Fala: não, você não vai comigo não. Volta lá para a sua casa e vai testemunhar o que aconteceu com você e toda a libertação que você teve. E nós podemos imaginar que aquele homem já era conhecido de todas aquelas pessoas, porque, como diz a palavra de Deus, aquele homem vivia nos sepulcros e gritava dia e noite, se feria e estava ali solto, sem casa, sem família, porque provavelmente tinha abandonado a todos, e estava entregue a uma vida miserável, uma vida triste, que a gente pode tentar imaginar a situação desse homem, Uma outra tradução diz assim, sempre de dia e de noite andava pelos sepulcros. Aí a tradução diz assim, que sem descanso, de dia e de noite, ele andava pelos sepulcros e gritava, esbravejava e se machucava. Então nós podemos imaginar a situação daquele homem que se coloca diante de Cristo e onde os próprios demônios reconhecem a presença de Jesus ali. E nós podemos perceber também que em toda passagem que nós lemos, que nós estamos analisando, Jesus não saiu do controle em nenhum momento. Essa palavra poderia ser uma palavra teológica, eu poderia trazer o que o autor quis dizer, ou alguma coisa da época de Cristo, mas eu quero trazer para você o que Deus falou primeiro ao meu coração, porque a pregação chega primeiro para mim, e nem sempre é fácil pregar, porque o que Deus quer falar, o que Deus quer revelar, Ele já falou para mim, e às vezes a pancada é dura, às vezes o puxão de orelha é duro. Mas Jesus nunca sai do controle da situação em nenhum momento. O homem se aproxima, os demônios conversam com Jesus, pedem a permissão para ir para os porcos. Depois, os pastores vão lá correndo e trazem aquele monte de gente, mas Jesus está sempre no comando de tudo até o último final. Até quando o homem chega perto e fala: Senhor, deixa eu te acompanhar, eu quero fazer parte dos seus discípulos, eu quero fazer parte das pessoas que te seguem. E ele não dá permissão, porque é Jesus que controla todas as coisas. Porque Jesus, que é o Filho do Deus Altíssimo, como afirma o próprio mal, ele tem o domínio sobre todas as coisas. E ele também está no domínio de tudo que nós vivemos, de tudo que nós vemos, de tudo que nós presenciamos e de tudo que nós vivemos. Deus tem o controle de todo mundo, por mais que às vezes a gente olhe para o mundo e
tudo perdido, já não tem mais solução. Deus nunca saiu do controle. Ele nos dá uma coisa chamada liberdade, mas Ele nunca saiu do controle. E Deus está no controle da minha e da sua vida. Por mais que as coisas às vezes parecem descambar, o negócio parece descer ladeira abaixo, por mais que muitas das vezes nós nos encontramos em situações que nós falamos assim, agora ferrou tudo, agora não tem como, agora todas as portas se fecharam. Mas Jesus, que é o Filho do Deus Altíssimo, tem o poder e tem a decisão final de todas as situações. E aí, quando nós percebemos logo no início do Evangelho, que até o próprio demônio reconhece o senhorio de Jesus, nós percebemos que nós precisamos mergulhar numa fé um pouco mais profunda do que simplesmente conhecer o senhorio e saber que Jesus é o Deus de todas as coisas, que controla todas as coisas. Deus chama a mim e a você a fazer um mergulho profundo de experiência com o próprio Deus. Porque acreditar, saber que Deus existe, saber que Ele controla tudo, saber que Deus é o Criador de todas as coisas, até algumas teorias da ciência já provaram. Então não precisa ter fé para acreditar que Deus é o Senhor de todas as coisas. Mas para ser seguidor de Cristo, para viver a palavra encarnada na nossa vida, é preciso mais. É preciso mergulhar. É preciso se comprometer com a palavra de Deus. E é isso que o Senhor tem nos chamado. No núcleo nós conversávamos assim, rezávamos, e o Senhor já falava de toda a libertação que Ele tinha para fazer hoje, e já falava de toda a exortação, e nós conversávamos assim, que Deus tem um propósito muito grande para esse grupo Rainha da Paz. Porque o Senhor tem insistido conosco, irmãos. Porque o Senhor tem insistido com as nossas vidas. Porque o Senhor não desistiu de mim e nem de você. Porque o Senhor nos olha, nos enxerga com todos os nossos limites, com todas as nossas fraquezas, até quando nós desistimos de ser santos. Até quando nós olhamos e falamos assim, não dá, eu não dou conta, eu vou desistir e daqui a um tempo eu volto de novo. Até nesse momento, Deus não deixou de ser o Senhor e Deus não desistiu de mim e de você. Deus continua na direção de todas as coisas. E aí nós podemos olhar para essa figura desse homem possesso, que passava dia e noite sem descanso, gritando, que não era possível segurá-lo, nenhuma força humana continha aquele homem, e ele se machucava, e ele era tomado por aqueles espíritos imundos, e nós podemos perceber toda a mudança que ele teve depois que ele se encontra com Jesus, e que é libertado pelo Senhor. Existe um antes e existe um depois daquele homem. Existe um homem atormentado, um homem sujo, um homem ferido, um homem entregue aos porcos, um homem que vivia num lugar horrível. Existe um homem miserável, aprisionado, e depois do encontro com Cristo, ele se torna um homem liberto. E quando as pessoas voltam para averiguar, ele está calmo, sentado, coberto com um manto. Ele já não é mais o mesmo homem. Depois do encontro com Cristo, nós também precisamos nos tornar novos homens. Depois de nos encontrar com Cristo, depois de ser libertos por Cristo, assim como Jesus nos libertou hoje, depois de tudo que Ele faz em nós, nós precisamos nos levantar homens e mulheres diferentes. Homens e mulheres que agora já são libertos pelo Senhor, para viver na graça do Senhor. E aí, quando eu li essa palavra, desde o primeiro momento, teve uma coisa que me inquietou muito. Porque a gente vê duas situações aqui. Existem os pastores que pastoreavam os porcos e se assustam e que vão correndo chamar mais gente, que as pessoas voltam e que se cria um tumulto ali, né?
E a gente não sabe direito qual o sentimento que dominou aquelas pessoas, só sabe que aquelas pessoas pediram para Jesus se retirar. Pediram para que Jesus fosse embora. E nós vemos também o homem possesso, que depois de libertado, ele volta para casa, ele conta as maravilhas que Deus fez, e as pessoas, mesmo sem presenciar o fato, ficam admiradas. E aí eu me perguntava, mas por quê? Que as pessoas que viram, que testemunharam, tiveram medo, pavor, receio, desdém, não sei o que elas tiveram, por que elas quiseram se livrar de Cristo? E por que as pessoas que não viram, não presenciaram, apenas pela proclamação daquele homem que foi liberto, apenas por ver o resultado na vida daquele homem, eles acreditaram? E aí, irmãos, eu tenho no meu coração um sentimento que nós corremos um grande risco de estarmos diante de Jesus, de fazermos, não digo nem fazermos a experiência, de estarmos diante de Jesus, de poder contemplar a graça que Jesus pode fazer e tudo que Ele quer fazer, e mesmo assim rejeitar o próprio Cristo. Nós corremos um risco de passar uma vida inteira de caminhada, onde nós vemos a graça de Deus, onde nós testemunhamos a graça de Deus, onde nós somos tocados pela graça de Deus, mas às vezes nós não queremos mais esse Deus. Nós rejeitamos esse Deus. E por alguns motivos, que lá daquele povo a gente não consegue precisar, e por alguns motivos internos, a gente fala, não, o Senhor não me serve agora. E aquele homem que era possesso e que fala na sua casa, as pessoas mesmo sem presenciar, mesmo sem ver o próprio Cristo, acreditam nele. Aceitam a libertação feita na vida daquele homem. E acreditam e se admiram e dão glória a Deus pelo que Deus fez na vida daquele homem. E nós precisamos nos atentar de qual tem sido o nosso processo de experiência com o Senhor. Se tudo que nós vivemos, se tudo que nós buscamos, se tudo que nós experimentamos nos leva a uma real intimidade com o Senhor, nos leva realmente a uma busca com o Senhor. Porque eu escutei uma frase, acho que no vocacional, no encontro desse final de semana, que eu tive que anotar, que eu falei, isso daí vai me servir. Deus nos liberta para amar. Só quem faz a experiência de ser liberto interiormente por Cristo pode amar e ser amado. Então, quando Deus nos toca, quando Ele toca a nossa alma, quando Ele toca as nossas feridas, é para a gente voltar para o lugar onde Ele deseja que nós estivermos, para o lugar que Ele quer que nós estejamos, e lá testemunhar a graça de Deus. Deus nos toca, Deus nos cura, Deus nos ama, porque nós precisamos também ir ao encontro de outra pessoa para falar desse Deus que é capaz de libertar e de amar de forma incondicional. E aí eu quero te dizer mais. Aquele homem possesso, cheio de grande gratidão, provavelmente, ele queria acompanhar Jesus. Ele já não queria mais ficar só, já não queria mais ficar rodando as noites, gritando, mas ele queria ser a companhia, ele queria ser o seguidor do próprio Cristo. E ele pede essa permissão do Senhor: Senhor, deixa que eu te acompanhe, deixa eu ser o teu seguidor, fazer parte dos teus discípulos. E o Senhor fala: não, volta lá para a tua casa, de onde você saiu, volta lá, vai lá falar do meu amor, vai lá falar da minha misericórdia. E quantos de nós às vezes não escutamos aonde Deus deseja nos colocar? E quantos de nós teimamos em fazer a nossa vontade ao invés da vontade do Senhor? E quantos de nós, colocados em muitas
situações, a propósito do próprio Deus, não somos capazes de testemunhar com a nossa vida o amor que o Senhor tem usado conosco. Mas para testemunhar esse amor, para viver esse amor, nós precisamos estar cheios. Nós precisamos estar sempre abastecidos. E aí eu posso rodar, falando essa pregação, mas o que eu preciso dizer para você é que depois de libertos, depois de restaurados, depois de amados pelo Senhor, nós precisamos fazer a experiência da intimidade com o Senhor todos os dias. Nós precisamos continuar nos abastecendo do amor que Deus nos dá todos os dias. Lá na nossa casa, lá no nosso emprego, na correria da nossa vida, naqueles dias que você fala assim, hoje está uma loucura, hoje não vai dar tempo nem de rezar. Mas é aí que nós somos chamados a mergulhar na intimidade com o Senhor, para que a nossa alma continue sendo abastecida com o amor de Cristo e para que nós sejamos também fonte para os outros irmãos. Deus deseja não só nos libertar e nos soltar pelo caminho e deixar como aquele homem podia ter voltado lá para o cemitério e ter se sentado lá e ficado lá de qualquer forma. Deus não deseja isso. O Senhor deseja que depois de curados, de restaurados, de amados, que a gente continue o caminho na busca pelo amor. Que acontece na oração pessoal, que acontece na Eucaristia, que acontece no Santo Terço, que acontece nos sacramentos. Que é fonte de vida eterna. Fonte onde jorra a misericórdia do nosso Deus. E nós precisamos ser banhados todos os dias. Porque quantas vezes o coração nos engana dizendo, né? Eu sempre falo isso, sempre vou continuar falando, enquanto eu achar que o nosso coração ainda faz isso com a gente, ainda nos engana dessa forma. Quantas vezes o nosso coração fala assim, mas eu vou ao grupo de oração, mas eu rezo, eu busco intimidade com o Senhor. Nosso grupo de oração é uma bênção. O grupo de oração é uma maravilha. Hoje o meu sentimento, irmãos, era que a gente podia terminar a oração e falar, vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. De tanta bênção que Deus fez no nosso meio nesse momento. Mas só que a nossa intimidade não pode parar aqui. Nosso caminho em direção ao Senhor não pode parar aqui. Domingo foi dia de Santa Teresa d'Ávila e a gente acompanhando algumas aulas que falam sobre Santa Teresa, ela que nos convida a entrar no castelo interior que existe no nosso coração, a buscar uma intimidade interior com Jesus que está dentro do nosso coração, a deixar de olhar para fora desse castelo que é o mundo que nos cerca, mas entrar pela porta que é a oração e fazer a experiência com o próprio Deus. E quando eu escutava a aula de Santa Teresa, eu falava assim, eu acho que eu estou lá na porteira. Quando abre a porteira, você vê o castelo lá de longe. Eu falei, eu acho que eu estou aí. O castelo está quase subindo. Mas o Senhor quer nos convidar a uma intimidade. Daquele que é íntimo de chegar, de sentar, de ceiar junto. O Senhor nos quer como amigos. De todos os momentos, das horas felizes, das horas tristes, do meu e do seu dia a dia. Então nós podemos pedir ao nosso Deus que Ele nos dê força, que Ele nos dê ânimo, que Ele nos dê um novo despertar. Que o Senhor se levante na nossa vida para que Ele realmente seja o Senhor e o Rei em todas as situações da nossa vida. Que o Senhor seja entronizado na nossa vida em cada minuto dela, em cada segundo dela. Que a nossa alma sinta sede, sinta o desejo ardente de conhecer ao Senhor. Santa Teresa dizia também que a nossa alma tem um buraco que só cabe Deus. Não cabe mais nada.
E que se você tenta enfiar outra coisa, fica pior o buraco. E aí eu entendi um monte de coisa na minha vida. Tá certo, eu estava tapando o buraco. Então nós precisamos pedir a Deus que convença o nosso coração e que nos dê uma sede tamanha de Deus, para que Ele venha saciar a nossa alma, para que Ele venha preencher o nosso coração, e que a cada dia nós sejamos mais inundados, mais banhados no amor que o Senhor tem para conosco, no amor e na misericórdia que o Senhor quer derramar no nosso meio. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.